que é a primeira projeção dessa final, né? Como a gente encara essa final nesse momento, né? Eu acho que o ponto que você falou de momento, né, é bastante importante, assim. Eu acho que o jogo ser 90 minutos, você muda o jeito que os times encaram o jogo, o time que é favorito fica mais tenso, o time que é menos favorito acredita mais em poder cometer o crime ali, acho que isso altera, mas a questão do momento também é bastante importante, né? A final do ano passado, que acho que é o maior exemplo para as nossas análises, assim, nesses últimos tempos, tem bastante disso, né? O Palmeiras que passa para a final é muito diferente do Palmeiras que joga a final. O mesmo caso para o Flamengo, né? Que estava num êxtase enorme e chega já numa decadência até um pouco física na final contra o Palmeiras. Então, tem que ver como que vai o que o Flamengo vai responder o fato de estar disputando a Copa do Brasil também. Eu não sei se a Copa do Brasil vai ser antes da Libertadores, afinal. Deixa eu pesquisar aqui. De data, sim, cara, eu sou... Até você tocou num ponto importante. Pô, hoje, se o jogo acontecesse hoje, Flamengo e Atlético Paranaense em Guayaquil hoje, pô, o Flamengo hoje era um favoritaço, diria assim, porque vive um excelente momento com o Dorival. O time, desde que o Dorival chegou, deu outra cara, tem jogado muita bola e tudo mais. Mas daqui a um mês e meio, pô, afinal tem um mês e meio para a final acontecer. Muita coisa até lá pode acontecer. O Flamengo pode entrar em queda de física, em queda técnica, em queda tática. O Atlético pode vir numa crescente, o Atlético que já também não disputa mais nada, pode também se poupar fisicamente, administrar essa situação física, que é muito importante num jogo de 90 minutos. Então, são muitos cenários que para a gente discutir durante esse mês e meio aí, acompanhar durante esse mês e meio. O engraçado, entre aquele já não estão dando a data da final da Copa do Brasil, vou continuar pesquisando aqui, mas de qualquer jeito, assim, é o Flamengo que está envolvido em outras duas competições, além da final da Libertadores, tem a Copa do Brasil para pensar, vai jogar uma semifinal de Copa do Brasil ainda que seja com vantagem, vai ser na semana que vem, tá brigando ali no Brasileiro, pode ser que com esse avanço para a final, com o Palmeiras ficando no Brasileirão, talvez assim, o Flamengo até tire um pouco mais o pé, naquele sentido de que não dá para acreditar mais tanto numa queda um pouco maior do Palmeiras, enfim. O momento pode mudar bastante, a gente sabe, ainda mais no time que tem tanta repercussão contra o Flamengo, né? Criar uma crise no Flamengo é muito fácil, e o Atlético Paranaense também montar uma estratégia e passar o resto do ano querendo jogar, montado especificamente para enfrentar o Flamengo, enfim. Esse momento muda bastante. Eu acho que final da Copa do Brasil, desculpa te interromper, a final da Copa do Brasil é no dia 12 e no dia 19 de outubro. Então antes da final da Libertadores. Numa dessas, o Flamengo pode chegar campeão ou pode chegar vice-campeão. E aí é uma pressão danada. E de qualquer jeito, assim, independentemente de ser campeão ou não, é um desgaste se danado. Passar do São Paulo, né? Eu já comentei aqui como se o Flamengo estivesse na final, mas se passar mas tá tudo bem, não tem problema, acho que todo mundo que tá assistindo compartilha que o Flamengo tá com a faca, o queijo, a goiabada, tudo na mão para poder passar nessa final. Óbvio que nunca dá para descartar um time como o São Paulo, mas assim, o Flamengo já se viu em situações iguais a essa, tendo 2 gols de vantagem e não teve o menor problema para confirmar. Mas assim, partindo do princípio que o Flamengo passe para a final da Copa do Brasil, independentemente se ganha ou não, é um desgaste enorme você disputar uma final. Ainda mais para um time que está sendo treinado do jeito que está, com a seriedade que está com o Dorival Júnior, vai ser uma preparação séria para a final da Copa do Brasil. Então, acho que esse imperativo do momento vai ser grande. Para a gente poder não ficar, né, projetando muita coisa, especulando muita coisa e poder encerrar um pouco o Flamengo e Atlético Paranaense, acho que tem 2 perguntas interessantes para serem feitas. A primeira, aí você fica à vontade para responder como você quiser. A primeira é como que você acha que o Atlético Paranaense pode ter aprendido do último confronto com o Flamengo, e se você acha que o Flamengo melhorou desde que eliminou o Atlético Paranaense, ou se você acha que já estava nesse mesmo nível? Começando da segunda, eu acho que o Flamengo manteve o nível, teve até uma quedinha ali de nível desde que eliminou o Atlético. O Flamengo que fez um jogo ruim contra o São Paulo. É difícil a gente falar isso, o Flamengo ganhou de 3-1, mas o Flamengo, dentro do Morumbi, fez um jogo
que, pô, o São Paulo amassou o Flamengo no primeiro tempo. E ainda assim terminou 3. Você vê quando a fase é boa, tudo dá certo também. E ainda assim o Flamengo não jogou bem. O São Paulo, pô, fez uma grande partida, dominou as ações, posse e tudo mais. E o Flamengo ganhou de 3-1. No jogo seguinte, o Flamengo teve o clássico contra o Botafogo e também não fez uma boa partida. Apesar da vitória por 1-0, a atuação não foi tão boa. Assim, não foi nada demais. Logo depois, pô, fez uma partidaça contra o Vélez e goleou por 4-0. Nada demais, o Flamengo acho que se manteve ali. É interessante notar daqui para frente como é que vai ser, até por conta desse desgaste físico, emocional. Vai estar vivo no Brasileirão até lá? Como é que vai ser essa semana entre as finais da Copa do Brasil e a final da Libertadores? Vai precisar usar força máxima porque sonha com o Brasileirão ainda? Então, são várias respostas que esse mês aí vai nos dar. E sobre o Atlético, eu acho que o Atlético, espero que tenha aprendido que dá para jogar futebol. O Flamengo é superior tecnicamente, tem um time melhor. Isso o próprio Atlético, o próprio Filipão admitiu depois da coletiva. Perguntaram exatamente isso para ele. Pô, por que esse time com 5 caras no meio de campo, 5 marcadores no meio de campo, ele falou, porque do outro lado tem o Flamengo. Aí se ele for entrar assim, é melhor não ir para Guayaquil. Do outro lado tem o Flamengo de novo. Ele vai abdicar de não jogar? Porque não tem o jogo de volta. Não tem a decisão na Arena da Baixada igual teve agora na Copa do Brasil. Então, acho que o Atlético pode ter aprendido isso. Tem que se defender, não pode dar espaço, também não pode atacar o Flamengo como louco. O Flamengo tem um contra-ataque mortal, mas dá para jogar. Dá para você buscar o jogo, pelo menos. Dá para você sair contra o Palmeiras. Foi assim. O Atlético começou... O Atlético... né? Com 1 a mais agora, na terça-feira, o Atlético estava se defendendo, tanto que tomou o segundo gol. E aí, depois que eles viram, dá para atacar, foram lá e fizeram 2-1 e logo depois fizeram empatar. Então, dá para jogar. Do outro lado, tem um time superior, mas não é um bicho-papão. Então, se você só se defender, a tendência é você perder. E aí são só 90 minutos. Então, eu acho que o Atlético pode ter aprendido isso, tem essa vantagem de só ter essa competição para jogar. Vantagem, né? Do jeito que é o calendário, dá para dizer que é uma vantagem. Só ter essa competição. Então, consegue dosar fisicamente todo mundo e chegar a 100% nessa final. Acredito que vai ser um belo jogo, porque é uma rivalidade. A gente trouxe esses números aqui que vem se acentuando nos últimos jogos. Já é o 10º mata-mata recente aí entre os dois, e agora disputando uma final, terceira final nos últimos 10 anos. Então, é uma rivalidade boa. E que vamos ver qual rubro-negro vai sair campeão. É verdade, isso é uma coisa que dá para cravar, né? Teremos um rubro-negro. O rubro-negro vai ser campeão. 2022. E eu acho que o que o Atlético Paranaense pode tirar mais de lição, eu acho que até mais do confronto contra o Palmeiras. O contra o Flamengo é a lição que já estava na cara e que eles até levaram um pouco para o jogo da volta na Copa do Brasil, que você não pode ficar tão recuado assim contra o Flamengo, senão ele vai atacar você, vai chutar no gol, vai ter finalização. Às vezes a finalização pode ser meio mascada, pode ser, mas ele vai conseguir entrar na área. Tem muito jogador bom, tem muita qualidade, tem um sistema que está favorecendo eles, vou até mostrar aqui. Mas a primeira lição é essa. E a segunda lição, que eu acho que foi na ida contra o Palmeiras, que é que tem um jeito do Atlético tomar um pouco mais as rédeas da partida, né? Que é encaixar muito bem essa marcação individual, que é você apostar nos duelos individuais até um pouco fisicamente, assim. Se você pensar no meio-campo do Atlético Paranaense, vou até compartilhar aqui que tá propício. Se você pensar que esse aqui é o campinho prévio aqui que a gente tem, se você pensar que o Fernandinho, o Alex Santana e o Hugo Moura são 3 caras, o Fernandinho mesmo tendo 38 anos aí, ele é um cara bastante atlético, um cara forte e tal, esses 3 são um tanto mais fortes que o João Gomes, que o Thiago Maia e que o Everton Ribeiro. Então, se você encaixar a marcação de jeito que os caras não vão conseguir girar, talvez você tenha uma chance aí, que foi justamente o que aconteceu contra o Palmeiras. O Atlético foi um time muito mais físico que o Palmeiras e se aproveitou de que a linha de 3 do Palmeiras que atacava é o Dudu, que é mais baixinho, o Scarpa, que é mais magrinho, e o Veiga, que é o cara que é mais atlético desse meio de campo, assim. Então, eu acho que foi a melhor notícia para o Atlético, foi, na real, contra o Palmeiras na ida, porque na volta foi aquela coisa do futebol ser indomável, né? O Palmeiras estava melhor, teve a expulsão, e aí as coisas foram acontecendo. O Atlético encontrou espaço, teve o chute desviado, enfim, aí mais, eu acho que, na minha visão, um pouco mais da questão do jogo, de ser o futebol, ele é assim mesmo.
mas a questão é que o Atlético viu que tem como e qual que é o caminho que ele pode seguir para ser um pouco mais competitivo e simplesmente não ficar só com a bunda lá atrás e esperando as coisas darem certo, né? Enquanto isso, o Flamengo, você obviamente que você está acompanhando mais, mas eu senti que em termos de desempenho, o Flamengo, a partir do jogo da semifinal da ida contra o Vélez, se encaixou e teve como tivesse um feedback assim de como que eles podem fazer esse time jogar. Que é o Pedro tabelando o tempo inteiro com a Arrascaeta, que é o Everton Ribeiro se mexendo pelo campo todo. Então eu vejo até o Flamengo em relação a desempenho, nos jogos grandes, até melhor do que quando estava o Atlético Paranaense. Mas você lembrou a final contra as quartas, a semifinal contra o São Paulo, e realmente foi um jogo que a gente ficou até um pouco de olho, né? Foi uma sequência meio esquisita, assim, de jogos meio o Flamengo jogando um pouco por gasto, assim, né? No Brasileirão e depois na Copa do Brasil. Salve galera, beleza? Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária na TV Torcedores. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, e traz o resumo do dia, traz a repercussão dos principais jogos e também o que mais está acontecendo no noticiário esportivo para além do futebol. Se você gostou do vídeo, então já solta um dedo nesse like aí. E se você se interessou pela live, se inscreve aqui no canal da TV Torcedores, que você vai ver até mais do que programas ao vivo, né? A gente tem análises, a gente tem programas históricos, a gente tem entrevistas, a gente tem vídeo sobre torcidas, enfim, conteúdo pra caramba. A gente fica esperando você. Valeu?